Cristiano Berber, diplomata, ele é o cônsul brasileiro em Miami, autor do livro Heróis do Castelo. Olá, Cristiano, tudo bem? Como é que estão as coisas aí em Miami? Bom dia, Mauro. Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite para participar do seu programa. O diplomata brasileiro Cristiano Berber está aqui com a gente na nossa conversa, está lançando o livro Heróis do Castelo, romance que conta a história de André Mendonça, herói que pilotou um dos caças da tomada do Monte Castelo na Itália na Segunda Guerra Mundial. Uma linguagem clara, dinâmica e cheia de imagens, o Cristiano conta a história que ele ouviu do próprio filho do herói, um ex-lobista de empreiteira que fugiu para o exterior para escapar da justiça. Com um enredo de aventura, romance e suspense, o autor homenageia este e outros heróis esquecidos de nossa história. Entre esses heróis, aí os brasileiros, né? Essa tomada do Monte Castelo na Itália na Segunda Guerra Mundial teve a participação dos brasileiros, não é isso, cônsul Cristiano? Ô, Mauro, muito obrigado pelo convite. Enfim, dar aqui de novo aqui um bom dia aqui para os meus colegas aqui de vídeo. E contar o seguinte, Mauro, como representante do Brasil aqui, né, na função consular, uma das coisas que a gente faz, enfim, é visitar brasileiros, enfim, que estão presos, que cumprem pena aqui em penitenciárias estrangeiras, né? E eu não vou dizer exatamente em que país foi, mas eu fui uma vez visitar um brasileiro, enfim, que estava preso, e um senhor, e aí conversando com ele pelo vídeo, né, eu aqui com o interfone, aquele vídeo, ele lá do outro lado, e a conversa já estava se prolongando há um tempo, eu tinha outras enfim, atividades, eu perguntei para ele o que é que mais eu posso fazer pelo senhor aqui e tal. Aí ele me falou assim, eu gosto muito de ler. Aí eu falei, tá bom, mas me diz uma coisa, o senhor gosta de ler sobre o quê? Aí ele falou assim, eu gosto muito de ler sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que para mim, até então, era um tema que eu não conhecia muito. Para dizer a verdade, não conhecia quase nada. E aí eu entrei na Amazon e se pode mandar direto da Amazon. Eu comprei 3 livros, comprei o que eu encontrei, e mandei 3 livros para ele pelo correio para o presídio, né? E eu voltei a visitá-lo e ele falou assim, muito obrigado, muito obrigado. Cada um dos 3 livros eu já li 3 vezes. Eu falei, né? Fiquei, aquilo ali me tocou. E aí ele começou a falar, enfim, que o pai dele foi pracinha, né? O pai dele foi um dos pracinhas que participaram da tomada de Monte Castelo. E ele ali, enfim, cumprindo uma pena longuíssima, né? Que é praticamente uma pena perpétua, ele empolgado, e ele falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu falei, o quê? Ele falou assim, olha, os americanos, os britânicos que estavam ali na Itália, eles ajudaram na tomada do Monte de Latorratia, de outros montes, mas Monte Castelo, a vitória de Monte Castelo, ela foi só do Brasil. E aí ele pegou a mão dele assim, bateu do outro lado, né, na mesa dele assim, pá. Aí eu falei assim, e eu fiquei pensando assim, nossa, que quase 80 anos depois, né, aqui no presídio, estrangeiro, esse senhor aqui, vibrando com isso, eu falei, o que há? E aquilo ali me tocou, eu falei, o que há de tão fantástico nisso, né? E eu levei um tempo para entender que era aquele orgulho que ele sentia do pai dele. O porquê da empolgação dele, né? O porquê da empolgação dele, exatamente, Mauro. Né? Por que era aquele orgulho do pai dele que o mantinha vivo, né? Que o mantinha ali vibrando com algo que aconteceu há 80 anos. E a partir daí, eu, que não conhecia nada do assunto, comecei a estudar sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Como vocês sabem, o Brasil foi uma pequena participação, mas ela foi fundamental, porque ela garantiu o avanço das tropas aliadas ali no norte da Itália, ou seja, complicando a defesa alemã, porque a defesa alemã tinha que lutar no frente ocidental, no frente oriental contra a Rússia, e tinha que lutar ao sul, né, ali na Itália, com essas forças internacionais que vinham subindo e forçando ali a entrada pelo Reich. Então, o Brasil foi um dos países, né, com 25 mil expedicionários que participou vamos dizer assim, dessa operação, e também com 43 pilotos, né, da Força Aérea Brasileira, sem falar também da Esquadrilha de Ligação e Observação, que também apoiou essa tomada. Então, Mauro, a partir dali, eu também fui conhecendo mais sobre a participação do Brasil, que eu acho que ela
Hoje, nas escolas, a gente aprende bastante ali sobre o contexto da Segunda Guerra, sobre como o Brasil decidiu, enfim, ficar, né, optou por um dos lados do conflito, né, enfim, optou não, enfim, por uma questão de valores, né, optou pelo lado da democracia, no que fez muito bem. Mas eu acho que há pouco ensinamento ainda sobre, para as crianças, para os jovens, né, sobre o que foi a participação efetiva em si, né? Foi um período histórico relativamente curto, ou seja, as operações do Brasil na Itália, elas vão de outubro de 44 até maio de 45, e a partir daí, enfim, conhecendo mais, eu tive a inspiração para escrever um romance. Eu falei, por que um romance? Um romance histórico, ou seja, o meu personagem, que é um piloto da Força Aérea Brasileira, um piloto que foi, né, ficticiamente, um dos 43 heróis, né, que participaram do primeiro grupo de aviação de caça, o Sentapua, né, ele luta num contexto histórico que eu procurei descrever da melhor maneira possível e da maneira mais fiel possível aos fatos históricos. Mas o romance, né, vamos dizer assim, as peripécias desse herói enfim, são ficção, né? Agora, por que um romance histórico? Veja só, se você olhar aí, enfim, se você buscar nas livrarias online, nas bibliotecas, você vai encontrar aí cerca de 40 ou 50 títulos que tratam da participação do Brasil na Segunda Guerra. Estamos falando do livro de crônicas do Rubem Braga, o William Vac publicou um estudo também sobre o assunto, há relatos de ex-combatentes, mas esses livros todos de não ficção, eu acho que eles cumprem um papel fundamental, né, enfim, de relatar, de objetivar o que aconteceu historicamente, mas eu quis ir um pouco além, ou seja, buscar inspirar as pessoas a compreender o que foi o sacrifício que os brasileiros fizeram. Estamos falando aí de cerca de 400 pracinhas, né, que morreram, né, e mais ou menos ali algo como 8 pilotos que morreram, alguns outros ficaram presos, né, mas depois foram soltos ao final da guerra. Enfim, então mostrar um pouco ao público brasileiro para que ele possa se orgulhar do que fizeram os nossos avós, os nossos bisavós. Agora, depois não, Mauro. sim, o seu personagem, o seu protagonista, André Mendonça, é o nome dele mesmo ou é um nome fictício? É um nome fictício. É um nome fictício que eu, enfim, acabei que... Minha mulher que escolheu o nome André e eu encontrei Mendonça, ficou assim, André Mendonça. Coincidência, né, com o nome do ministro do Supremo. Do ministro, sim. Né, enfim, a minha mãe, que é a lenda ali, os rascunhos, ela até falou, meu filho, agora tem o ministro do Supremo com esse nome. Eu falei, agora, mas não dá mais para tirar, que eu já O livro já estava pronto. Já está avançado aqui, fica assim mesmo. Né? Então, ele é um personagem fictício. O que é que acontece com ele? Eu coloco como, vamos dizer assim, como um marujo da Barcaça Jacira. A Barcaça Jacira foi uma das embarcações brasileiras que foram afundadas na costa brasileira, em águas territoriais brasileiras, pelos submarinos nazistas. Né? A Barcaça Jacira ela foi afundada ali na minha região, ali no sul da Bahia, né, em frente à cidade de Itacaré. Então, eu coloco o André, um jovem André, como um marujo. Ele está no afundamento da Jacira, ele sobrevive, né? E aí, a partir desse acontecimento trágico, ele toma a coragem de realizar assim, aquele que era o sonho da vida dele, de se tornar piloto. Tá? Então, ele vai aprender a pilotar no Aeroclube de Aracaju. O Aeroclube de Aracaju desempenhou um papel fundamental, né? Durante os afundamentos, né? Eles realizaram missões de reconhecimento e de salvamento de várias pessoas, né? Com vítimas dos afundamentos na costa do Nordeste. Ele aprende a pilotar, torna-se um piloto civil, mas naquele contexto de guerra, como ele era um piloto extremamente habilidoso, ele acaba sendo incorporado, ele vem aos Estados Unidos fazer um treinamento, e ele acaba sendo incorporado ao Sentapua, ao primeiro grupo de aviação de caça. Eu também aproveitei o livro para contar assim, a riquíssima e belíssima história do primeiro grupo de aviação de caça, com seu grito de guerra, o Sentapua, com seu símbolo, que é a avestruz. Né? E o André Mendonça, nessa aventura, né, ele ainda é um garoto inseguro, ele vai vivendo as missões, ele vai participando, ele vai fazendo um sacrifício, ele vai vendo o sacrifício dos amigos dele, e aos poucos ele vai despertando, ele desperta para o patriotismo, ele compreende o que é o patriotismo, compreende o que é o amor à pátria, né? Ele compreende o que é a honra, né? Que ele tinha que honrar os companheiros dele, né?
E aí, ao final da guerra, no final da guerra, o livro continua. O livro tem uma segunda etapa, que eu não gosto muito de contar, para não estragar. Mas Sem nessa spoiler. dar um spoiler, né? Mas o André, ele é abatido, ele lá no finalzinho da guerra, ele é aprisionado, e ele é levado para um campo de prisioneiros de guerra no coração do Reich alemão. Isso aconteceu com pilotos brasileiros, que foram aprisionados, né, em campos de prisioneiros de guerra no Reich. E o André, ali, ele trava amizade com um piloto polonês, que também, enfim, houve pilotos poloneses, como houve pilotos brasileiros, fazendo parte dessas forças internacionais que combateram o nazifascismo na Europa. Só que o piloto polonês ele não resiste ao final da guerra, mas o André faz uma promessa a ele de que no final da guerra o André iria até a Polônia para entregar uma carta e uma medalhinha de Nossa Senhora de Częstochowa, que é, vamos dizer assim, a Nossa Senhora de Devoção da Polônia. Então, o André, nessa segunda etapa, ele vai até a Polônia, né, passa também por diferentes aventuras, acaba vivendo um romance, né, encontrando essa viúva. E nessa segunda etapa, eu digo o seguinte, também é uma busca da fé. Eu digo assim, na primeira etapa, ele entendeu o que é o patriotismo, ele entendeu o que é a honra, e na última etapa, ele vai em busca da fé, e ele que era, vamos dizer assim, não necessariamente um ateu, mas alguém pouco interessado em temas religiosos, acaba, enfim, vendo o exemplo da mulher pelo qual ele se apaixona, acaba também compreendendo e abraçando a fé. Essa é a história dos heróis do castelo. Eu uso esse gancho narrativo, ou seja, a minha conversa com um presidiário, claro que eu criei um preso fictício, né? Vamos dizer assim, esse investigado da Lava Jato. Eu crio esse personagem fictício, tanto abrindo e fechando o romance, né? E esse personagem fictício, ele é justamente alguém que, apesar de ter tido um pai, né, que deu tantos exemplos de valores, né, mais do que ensinou, né, deu o exemplo dos valores, da honra, né, da fé, né, do amor à pátria, esse personagem ele se perde ao longo da vida dele, né? Ele se torna, enfim, alguém, enfim, que chegou a ser investigado, né, pela Polícia Federal, mas contando essa aventura, ele também, vamos dizer assim, ele se reencontra consigo mesmo de alguma maneira ao final do livro, tá? O livro, Mauro, eu digo, você gosta de falar para os... Sempre que eu faço propaganda do livro, eu gosto de falar... A gente abreviar... compre, leia, que você vai gostar. Se não gostar, me manda um e-mail que eu devolvo o dinheiro, tá? Tem versão digital, além da física? Ele tem a versão física só, eu não fiz versão digital, enfim, eu gosto do livro no papel. E está disponível, é só colocar meu nome, Cristiano Berbert, Heróis do Castelo. Está disponível em várias livrarias online, na Amazon, no próprio site da editora Giostre, Livraria da Travessa, Cultura, etc. Cônsul Cristiano Berbert, o Rodrigo Monteiro está no Facebook, bem rapidinho também. A estimativa do número de brasileiros que vivem hoje na Flórida, o senhor tem? Tenho sim. Nós calculamos cerca de 500 mil brasileiros, enfim, é uma grande comunidade que vive hoje na Flórida, sobretudo aqui na região ao norte do condado de Miami-Dade, ao sul do condado de Broward, mas é uma comunidade, enfim, muito querida, muito respeitada e que muito contribui aqui para o desenvolvimento e crescimento do estado da Flórida. O programa Gente que Fala é realização da ABCom, na técnica do Altivio Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, pelos trabalhos de hoje. Apresentação, minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na Altivia, direção-geral do jornalista Alberto Luchetti, e você do outro lado, você espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, a gente volta a se encontrar amanhã ao vivo aqui pela Altivia e também pelas redes sociais.